A gente chega no momento, então, de falar do goleiro Cássio. Ele segue sendo o titular absoluto do Cruzeiro, na opinião de vocês? E aí, eu quero ouvir cada um de vocês aqui. Começa com você, Amanda, nessa oportunidade. Valu, para mim segue na titularidade. Eu acho que a posição de goleiro, dificilmente, pela cultura do futebol brasileiro, a gente não vê grandes trocas, principalmente no início de uma temporada. Existem outros méritos do próprio goleiro Cássio para que, na cabeça de um treinador, ele possa ser escolhido. A questão da experiência, a questão de ser um atleta vencedor. Nós estamos falando de um atleta já com uma idade mais avançada, se comparado a um jovem jogador. O Léo Aragão tem 22 anos, e aí não é porque ele tem 22 anos que ele tem que ser reserva, não. Eu acho que nesse momento vai prevalecer na cabeça dos treinadores ainda a experiência. Mas, assim como acontece, e eu falei sobre a minha opinião com relação ao Romero, fica um ponto de alerta, né? Não dá para a gente também ver uma oscilação tão grande acontecendo. Embora ontem, para mim, no segundo tempo, ele acabou se acertando dentro do jogo. Houveram alguns erros, para mim, até um pouco mais na primeira etapa e não na segunda. Na segunda, ele acabou se recuperando. Mas também não dá para a gente deixar de levar em consideração o bom momento do Léo Aragão, aquilo que ele deixou como boa impressão. Acho que é um jogador que tem muita margem de crescimento. Nós estamos falando de 22 anos apenas, né, o Léo Aragão. E um outro fator também que chama muita atenção para que o Cruzeiro possa olhar com mais cuidado essa titularidade e não oportunidade nesse momento do Léo Aragão, é que em setembro de 2024 ele renovou o contrato até 2026, né, até o final de 2026, mesmo sendo o terceiro goleiro do time, né? Então, acho que é um sinal que no dia a dia o Cruzeiro via potencial no atleta, senão não tinha renovado, né, para pelo menos mais 2 temporadas. Então, acho que isso também é levado em consideração. Acho que é um... Se eu, Amanda, torcedora, pudesse ali dar um pitaco, para o Cássio abrir os olhos, porque o Léo Aragão, quando ele tiver uma sequência e não uma oportunidade, dificilmente o Cássio vai reconquistar a sua titularidade. E aí, Thales? Agora sim, Thales. Valu, falando um pouco sobre o Cássio, eu acredito que ele sofre muito no início de temporada. Eu já vinha reparando isso desde a época de Corinthians, assim. Ele demora a pegar, digamos assim, pegar no tranco, a entrar na forma física ideal. Então, eu não vejo que esteja ameaçada, mas, como a Amanda disse, o sinal de alerta, né? Porque ele precisa, eu acho que ele está muito pesado ainda, uns erros muito bestas, assim, de pré-temporada mesmo, mas que já tem jogo valendo, né? Então o goleiro não pode vacilar. Se tem uma posição que não pode ter vacilo, é o goleiro. Então, que sirva de alerta para ele, né? Essa sequência, assim, porque ele tem cometido alguns erros que não são normais para um goleiro do nível dele. E tem um goleiro lá na reserva do Cruzeiro, que é o Léo Aragão, que o Robertinho, né, apostou nele, vem apostando, sempre falou muito bem do Léo Aragão. E quando o Léo Aragão foi acionado, ele mostrou, né? Ele mostrou serviço. Porque não adiantava nada o Robertinho apostar nele e ele entrar nas oportunidades que ele teve e não demonstrar, né, toda essa confiança do preparador de goleiros. Serve de alerta para o Cássio, as boas atuações do Léo Aragão, mas acredito que seja mais esse início de temporada. Eu já reparo isso no Cássio há um bom tempo, que ele demora a entrar em forma. E aí, no início da temporada dele, ele comete mais erros do que no decorrer do ano. E aí, João? É isso, Valu. Acho que ameaçada ainda não, mas como a Amanda falou e o Thales também, um ponto de alerta, né, para o Cássio. Aquele gol contra o Atlético é uma falha que o Cássio não costuma ter, né, de errar ali a bola, né, e também ontem, né, teve um lance também um pouco inseguro
ali no chute do América, acho que o William tirou em cima da linha, se eu não estou enganado. Então um pouco inseguro ali no lance, mas depois fez boas defesas, fez uma boa defesa fora da área, é um grande goleiro, mas o Thales trouxe muito bem esse ponto, né, que ele demora um pouco para engrenar no começo de temporada, pode ser isso também. Não vejo ameaçada, mas o Léo Aragão se mostrou muito bom goleiro, Robertinho, como o Thales falou, gosta muito dele, aposta bastante nele, gosto muito do Léo Aragão, nunca tinha visto um jogo dele, né, mas se mostrou muito bom. E no banco, além do Léo Aragão, também tem o Otávio, né, que a gente conhece muito bem, que é um grande goleiro. A gente tá muito bem servido de goleiro, né? Normal, o Cruzeiro sempre teve bons goleiros. Então, cara, eu acho que o Cássio pode abrir os olhos aí, mas no momento acho que ainda é o titular absoluto aí do Cruzeiro. E aí, Diego? Eu tinha até anotado aqui justamente o que o Thales falou aí, que é que o Cássio começa mal o ano. Eu já reparo isso, não é de agora. Sempre o Cássio começa mal as temporadas, já era assim no Corinthians. Eu não acho que ele esteja ameaçado, mas, como a Amanda disse, é um ponto de alerta, né? É bom que a gente conheceu um novo goleiro. Eu nunca tinha visto o Léo Aragão no gol. Ele fez 2 bons jogos, né? Belas defesas. Então serve sim de alerta para o Cássio, mas eu não acho que está ameaçado. O Cássio é um goleiro que cresce em jogos grandes, então acho que a gente ainda vai precisar muito dele. E não acho que esteja ameaçado de forma alguma, mas é um ponto de alerta, porque não é a primeira falha do Cássio. Lembrando que o Cássio falhou para mim na final da Sul-Americana, mas é um goleiro experiente, que veio para ser titular, que agrega muito ao elenco, que eu acho que vai continuar sendo titular e vai ser muito importante para a gente ainda. A gente ainda vai ter o Cássio aí nos ajudando muito, com belas defesas, no momento certo, no momento decisivo. Quem sabe agora, já contra o Atlético, ele já se redime dessas falhas que ele vem cometendo. Boa, eu assim concordo com as falhas que já aconteceram do Cássio no ano passado, mas também acho que naquela reta de chegada da Sul-Americana, o Cruzeiro só foi muito caminhando até a final por conta do que ele e Caio Jorge fizeram, né? Ele não pegou o melhor, quando ele já começa a assumir o gol do Cruzeiro, ele não pegou o melhor do trabalho do Seabra, que era aquele time. Eu confesso que eu quero ver o Cássio ainda em um time do Cruzeiro ajustado. Eu não consegui ver isso ainda. Porque no momento em que ele assume o gol, o time do Seabra já não era o melhor do time do Seabra, tanto que logo depois ele acaba sendo demitido. Vem o Diniz, também. Isso não justifica as falhas individuais dele. Ele ontem teve um lance que a galera até falou ali no chat, o William acabou salvando. Mas, cara, por enquanto, eu não vejo nenhuma ameaça, com sinceridade, com todo respeito ao trabalho do Aragão e a quem pede o Aragão já de titular. Mas eu queria ver muito, e espero que o Jardim ajuste, né? Eu torço para que o Jardim consiga rapidamente passar as suas ideias de uma forma parecida com o que fez o Pepa. Não estou comparando trabalhos, tá, pessoal? É porque quando eu volto lá no ano de 2023, o Pepa chegou com pouco tempo para trabalhar, ele teve 12 dias assim, e eu fui lá para Bragança Paulista ver o amistoso do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, que o Cruzeiro venceu de 3-2, e na estreia do Cruzeiro contra o Corinthians, no Brasileiro, a gente já viu um time completamente diferente daquele time que o Pessolano tinha deixado. Então eu torço para ver o Cássio em um time ajustado, tá? Porque aí quando você tem um time ajustado, a falha individual ela fica mais sublinhada, digamos assim. Mas hoje, com sinceridade, ali foi o último melhor momento, né, Ian? Exatamente. Eu nem falo mais desse jogo porque tantas pessoas já me xingaram por eu citar esse maldito jogo aí que você está citando, mas foi de fato ali, ele foi no modo super prime do Cássio, né? Então eu hoje, de verdade, não vejo a posição do Cássio ameaçada, e de uma forma geral, acho que o torcedor do Cruzeiro precisa de ter um pouquinho de paciência com essa transição, resto de
de Wesley Carvalho, de um trabalho fracassado do Diniz para começar o trabalho do Léo Jardim. Eu sei que é um porre o torcedor do Cruzeiro ouvir isso, mas é o que eu penso de fato.